Porque eu acho muito cruel quando a gente vê esses cursos de empreendedorismo de que você tá muito para trás. Como assim você não tem um business plan? Como assim seu ICP não tá definido? Cara, você é uma padaria, acabou de abrir, tem uma semana. Existe uma pressão pela culpa de eu não sei meu ICP, eu preciso definir isso agora. A única coisa que eu te peço é sensibilidade. Essa é polêmica, tá? Quem você acha que ainda tá enganando o mercado de branding e até quando isso vai durar? Branding é o ato de adicionar valor a um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Faz um exercício. O que eu faço que só eu sei fazer? O que o consumidor valoriza na hora de comprar um produto que eu entrego? E o que o meu concorrente tem que o consumidor também valoriza? Se você encontrar o meio do caminho entre essas três coisas, você já vai começar a entender um pouco do tipo, vou criar uma marca que atende um desejo do consumidor, ela é original porque só eu sei fazer, e o que meu concorrente faz não se aproxima tanto, então eu tenho meu lugar ao sol. Todo pequeno empreendedor tem uma marca, mesmo ele achando que não tem. O problema é que muitos acreditam que branding é deixar tudo bonito e acaba investindo mais em aparência do que em estratégia. Branding de verdade não é logo, é uma percepção da marca quando o dono não está por perto. E quando ele é mal feito, sai caro, confunde o cliente, trava o crescimento e enfraquece o caixa da empresa. Hoje a gente vai falar sobre erros que pequenas e médias empresas cometem quando o branding não está presente e como transformar uma marca genérica em uma marca que realmente vende, fideliza e gera valor para o negócio. Eu sou o Felipe Atabi e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul para todo dono de negócio que quer fechar a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu estou com o meu amigo aqui, Galileu Nogueira, CEO, estrategista de branding, fundador da Galileu Branding e autor do BDP, Branding de Perto, o Guia. Com mais de 15 anos de experiência, já ajudou marcas como Itaú, Meta, Ambev e Pets a construírem muito valor. Hoje, ensina empreendedores a fazer branding acessível, prático e de impacto. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, adorei a introdução, inclusive, tá ótimo. Você já tem o branding vestido em você, inclusive. Exato, então... eu vim aqui representando a minha filosofia do Always On Branding, eu não posso ficar fora do laranja, nunca. O livro é laranja, o celular é celular, laranja, a roupa aqui, é tudo laranja. Maravilhoso. Para você que está nos escutando e não conhece ainda a ferramenta do Plaud, Plaud é uma ferramenta que usa inteligência artificial para resumir todas as conversas e te dar dicas do que ficaram os pontos em abertos e o que você deveria estar cobrando todo mundo que estava dentro da reunião. Então, para você que está nos acompanhando e sabe o que é o Plaud, entra agora no @ContaAzul, manda a palavra identidade na BM, que você vai receber um resumo feito pelo Plaud de toda a nossa conversa aqui com o Galileu, que foi completamente incrível. Galileu, primeira pergunta que eu queria te trazer é, cara, explica pra gente de maneira mais prática para quem é o pequeno e médio que está nos escutando, o que é branding? O que é a palavra branding? Como é que isso ocorre dentro dos negócios em si? Boa, excelente pergunta para a gente começar. Eu acho que branding é uma palavra que está na moda. A gente começa a olhar os termos mais buscados no Google e o crescimento de branding cresceu muito nos últimos anos. E a gente, geralmente, para ver um significado, a gente tenta sempre ver sua tradução, né? Para a gente poder aprender mais. Só que branding não tem tradução. A gente não consegue trazer nenhum nome muito próximo. Então, eu gosto de dar sempre um exemplo de que branding, tem uma frase que o Kotler e o Keller, estudiosos de marketing, falaram, que eu parafraseei, que é: branding é o ato de adicionar valor a um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Então, é um exemplo muito simples que eu dou em aula, né, geralmente quando eu estou ensinando para os meus alunos, é o seguinte: você está no supermercado, você precisa comprar um sabão em pó, do seu lado direito, do seu lado esquerdo tem dois sabões em pó diferentes, mas eles não têm logotipo, não tem marca, você só consegue ver a embalagem. As pessoas geralmente vão escolher de acordo com a cor da embalagem, com o cheiro, com a tecnologia que está sendo descrita ali. Só que a partir do momento que eu estampo um logotipo, ou seja, eu estampo uma marca do lado direito, do lado esquerdo, e agora eu tenho duas opções de marca para escolher, a minha forma de escolher é completamente diferente. Agora eu começo a escolher porque é a marca que eu já vi na televisão, é o sabão que minha mãe usava, é o que a blogueira que eu gosto recomenda, e aí a gente passa por um processo de tomar uma decisão mais emocional e não tão racional quanto a gente imagina. Perfeito. Então, fazer o seu esforço de trabalhar para criar essa diferenciação e criar esse significado para uma marca é fazer branding.
Então, tudo que você adicionar na sua estratégia de comunicação, de marketing, de produto, de experiência, que construa uma diferença para você escolher a marca A versus a marca B, é fazer branding. De uma maneira muito simples, muito prática. Então, tudo que A gente tem muita relação de marca com sendo o logotipo, né? O que tá ali. Exato. O que seriam as outras coisas da marca que ajudariam? Você já comunicou alguma delas, Sim. mas como é que é para todo mundo qualificar? Não, eu já fiz um trabalho de branding, eu fiz um logo. É mais ou menos. Isso é muito comum, né? E principalmente como uma disciplina muito nova no Brasil, a gente não está falando de alguém que já conversa sobre branding há 10 anos, há 15 anos. Sim. O David Acker, que é o pai do branding, considerado o pai do branding, já fala disso há 30 anos nos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente começou a ver recente um movimento sobre branding, a abrir vagas, funcionários especializados, cursos de branding. Tem um movimento muito recente. Uhum. Então, quando a gente fala da marca, o primeiro pensamento que a gente tem hoje é: nossa, eu adorei o branding dessa caneca. Uhum. O que é adorar o branding dessa caneca? Você gostou do layout, do visual dessa caneca, ou do que ela significa? Uhum. Do que essa, né? Porque é uma caneca que é exclusiva, que poucas pessoas têm. Então, tem uma mandalazinha que eu gosto de trabalhar muito, que é: a identidade visual está no meio, no centro, mas ao redor dessa marca, você tem experiência do cliente, a escolha de fornecedores que você trabalha, onde você está atuando no ponto de vista de vendas, né? Onde é o ponto de venda que você vai vender, Uhum. o seu tom de voz na rede social, o seu approach de marketing, como é que você vai fazer marketing? É guerrilha, não é? É tradicional, é on-off? O seu suporte ao cliente, os influenciadores que você escolhe, tudo isso vai construir marca. E Perfeito. quando a gente fala de construir marca, é construir um significado. Pensa que hoje, se eu falar para você, cria a marca Brubbles, você não sabe o que é marca, você simplesmente vai saber o nome dela. Mas se eu falo, olha, eu criei a Skol, você tem uma série de significados que foram construídos a partir de cada uma dessas coisas que eu falei, para que agora eu tenha uma memória afetiva, para que eu possa escolher essa marca de uma maneira mais tranquila. Então, criar essa marca é criar cada um desses pontos de contato com o mesmo significado, que é o mais difícil. E um negócio legal até sobre Skol é um brinde, né, no final. Porque no final, quando você faz o tim-tim com alguém, isso é Skol, é tipo saúde, etc. Então, tem todo um significado por trás da marca. E uma coisa legal que eu sempre trago sobre marca é, cara, uma das marcas mais notórias no mundo hoje se chama maçã, gente. Se a gente fosse abrir uma nova marca e falar, não, vamos chamar de maçã, provavelmente o logo dela ou o nome dela ela tem pouco significado num primeiro momento. Mas hoje, quando eu falo Apple, que é a maçã traduzida ali para o português, ela tem um significado enorme de um monte de coisa relacionada à tecnologia, tem uma história maravilhosa. Enfim, para quem não sabe, a filha do Steve Jobs se chama Eva, né? Eve em si, então tem relação com a maçã. Tem muita coisa de estrutura por trás e fundamentos muito bem estabelecidos e que não é necessariamente só o logo, né? Foram anos de construção para ter essa notoriedade de marca e a gente saber que é uma expoente da tecnologia mundial, mesmo uma marca chamada maçã. Exato. Com toda certeza, no começo da Apple, todo mundo ficou meio assim, né? Caramba, maçã. Um computador que se chama Apple, no lugar que existe IBM, Dell, Microsoft, eu vou comprar um negócio que chama maçã. Exato. Mas depois que ela foi construindo, é inegável o que ela é hoje. Então, o ser humano, a gente consegue ensinar tudo para ele. Boa. Uma pergunta, você trabalhou com diversas grandes marcas multinacionais, marcas muito fortes que têm capital para alocar e até ter tempo para essa construção de marca e ter essa notoriedade no longo prazo. Você trabalha também com pequenas e médias empresas e ajuda muitas dessas pequenas e médias empresas a construir esse brand, essa gestão de marca. Que dicas você daria para o pequeno e médio empreendedor que é um negócio que é, entre aspas, é meio bullshitagem, eu não consigo ganhar dinheiro no curto prazo, eu não tenho dinheiro para pagar o jantar, como é que eu vou investir nesse negócio que eu não sei que vai trazer dinheiro agora? O que você conta? Qual é a tua narrativa normalmente que você constrói para ajudar pequenos e médios empreendedores? Eu acho que esse é o desafio de todo mundo que trabalha com branding no Brasil, principalmente, é convencer o pequeno empreendedor que ele precisa fazer branding desde o início. E aí, quando a gente olha um dado histórico, né, quando a gente percebe a natureza de abrir uma empresa no Brasil, em que o Sebrae aponta que, basicamente, quase metade das empresas são abertas por necessidade e não por vontade. É diferente quando você simplesmente vê as histórias das garagens, né? Maravilhosas. São lindas, mas aquelas pessoas não estavam passando necessidade para abrir aqueles negócios. Perfeito. Elas puderam empreender com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de... Dos 23 milhões de CNPJs no Brasil, 10 milhões são MEIs, pessoas que faturam até R$78 mil por ano. Sim. R$78 mil por ano é um empreendedor por necessidade. Exato. Não tem muito jeito. Exato. E o pequeno e médio, que a gente chama de PMEs, ele vai de 360 mil ano até mais ou menos 25 milhões ano. 25 milhões eu não acho que não é mais tanta necessidade. Já passou da necessidade. Ele começou com necessidade. Como necessidade, mas já foi. Mas grande parte dos negócios, assim, você olha, sei lá, talvez 18, 19 milhões de negócios que são
CNPJs dentro do Brasil são empreendedores por necessidade. Eu concordo 100% contigo. E esse empreendedor por necessidade, primeiro, a gente tem uma questão de educação empreendedora, que no Brasil ainda a gente está encaminhando, né? Eu posso falar de mim, que tive acesso à faculdade, estudei, fiz publicidade, mas na hora que eu fui abrir uma empresa, eu falei, ué, mas espera aí, como é que começa essa empresa? Né? Contabilidade, gestão, etc. Muito do que eu vivi no mercado corporativo eu trouxe para a vivência. Mas o ato de empreender é um negócio que, para quem não é nada da área de marketing, como eu fui, é um negócio extremamente desafiador. Né? E entender que essa natureza da necessidade faz com que esse empreendedor pegue o pouco que ele tem e ele invista no ponto que ele vai comprar, no uniforme que ele vai usar, na máquina que ele vai operar, e não que ele vai contratar um designer, um redator, um estrategista que vai fazer um plano, que vai batizar um name. Ele não vai fazer isso, porque ele precisa ver o dinheiro no mês que vem já. Perfeito. Né? Mas eu acho que quando a gente fala de grandes marcas, a gente está falando de um universo de marcas que a gente conhece, convive, que tem muito dinheiro. Mas a gente já consegue ver marcas no Brasil de criadores de conteúdo, que elas começam, de certa maneira, fortes, porque o criador de conteúdo tem uma audiência grande, mas ele não tem um lastro financeiro para criar uma marca gigantesca, com boas embalagens, com um bom nome, com a consultoria. Também ele começa, de certa maneira, e tateando, ele vai dando lá, fazendo as suas cabeçadas até chegar. Né? Eu tenho amigos que, por exemplo, empreendem num setor de papelaria, que começaram ali do tipo, vamos só em rede social mesmo, é o que eu tenho, e vou pegar 10% do meu faturamento ali e ficar impulsionando post, é o que eu tenho para fazer. Mas, de alguma maneira, eles precisam fazer isso. Então, quando eu falo com os empreendedores que são pequenos, acho que a primeira mentalidade a ser quebrada é, você precisa entender que a marca vai te ajudar a vender mais e a lucrar mais, de alguma maneira, na sua margem, se você começar a construir essa marca desde o início. Então, cara, separa o seu faturamento, 5%, 10%, e impulsiona um post, pelo menos. Para que aquele post que só ia alcançar 30 pessoas, ele alcance 1.000. E uma marca que começou hoje, que ninguém conhece, ser alcançada todos os dias por 1.000 pessoas, é muita gente. É uma forma barata de você construir sua marca e, ao mesmo tempo, você está indo, ganhando capilaridade, as pessoas do seu bairro estão começando a saber que você abriu e você vai construindo. Então, esse empreendedor, ele entendendo que a marca é um grande diferencial, ele já vai começar a ter um certo conhecimento e as pessoas vão experimentar o seu produto. Né? E, além disso, ele também não se preocupa tanto com a experiência do produto e não separar dinheiro para o resto. Perfeito. Que eu acho que é uma das coisas que mais acontece também quando a gente atende pequeno empreendedor. Eu tive um histórico muito legal com uma marca do Sul, que era uma marca de cosméticos vegana, orgânica, e tinha toda uma pegada de skincare indo para o lado mais natural, que gastou boa parte da sua verba para desenvolver um primeiro perfume orgânico do Brasil. Então, o perfume, todos os itens que o perfume tinha eram cultivados de maneira orgânica. Não tinham pesticidas, era um cultivo mais natural e tal. Ele gastou todo esse dinheiro para fazer o perfume, mas ele não tinha dinheiro para comunicar que o perfume ficou pronto. Perfeito. Então ele tinha um excelente perfume, um excelente produto, tinha um estoque excelente, mas ele não tinha como dizer para as pessoas que ele existe. Super legal. E isso é um erro muito comum dos empreendedores brasileiros. É você gastar muito dinheiro no lugar físico, reformar, fazer arquitetura, trazer máquinas, e depois você falar, putz, mas ninguém sabe que eu existo. Perfeito. Né? O produto, o meu perfume é muito incrível, mas é a Ferrari guardadinha na garagem que não tem gasolina. E ela é bonita só pra você, porque é você que tá vendo. Ou talvez você nem saiba dirigir, pode ter gasolina também, você não sabe dirigir. Exatamente. Bom, uma coisa legal que eu tento sempre... A gente teve o privilégio de ter vivido em grandes marcas e ter trabalhado com grandes marcas. Por que eu digo que é um privilégio? Assim, tem o espectro de marketing, que é uma coisa maior como um todo. Acho que os termos em inglês não nos ajudam, né? Porque grande parte da população brasileira não entende o inglês e quando a gente traduz é difícil. Então, existe uma área de mercadologia, que é a área de marketing como um todo, que é um amplo. Existe a área de comunicação, que está dentro dessa área de mercadologia e já é... Vamos lá, você citou o Kotler, que eu acho que é super legal, e o Keller também é maravilhoso. Pô, vamos botar o princípio básico lá dos 4 P's? Já é o P de produto, o P de preço, o P de praça e o P de promoção. O branding, ele tá, de alguma forma, muito mais relacionado ao P de promoção. Vamos colocar assim, que você tem toda a estratégia ali por trás de comunicação como um todo. E o branding tá dentro da disciplina de comunicação, né? Vamos colocar assim, que tem uma parte ali muito forte. Eu vejo grande parte das empresas, primeiro, confundindo marketing com todo o restante, confundindo comunicação com branding, e aí vira uma sopa de letrinhas que é super difícil da gente construir. Então, um dado super interessante que você falou é... Quando a gente pega no Brasil hoje, eu acho que existem quase 50 bilhões por ano em investimentos publicitários. Investimentos publicitários estão dentro da caixa de comunicação ali como um todo. Desses 50 bilhões investidos, somente 30 empresas no Brasil
representam 70% do orçamento publicitário do Brasil como um todo. Eles compram todos os influenciadores, todos os outdoors da rua, tudo de TV, grande parte da infraestrutura de Google e Meta. E aí você vê que mesmo essas empresas, o percentual do faturamento total que elas colocam para a área de comunicação é muito pouco. Sim. Então, por exemplo, você pega uma Ambev da vida, apesar de faturar quase 80 bilhões, ela bota próximo de 3% do faturamento dela ali em comunicação. Você pega um Itaú da vida, 280 bi de faturamento, ela bota 0,5% do faturamento. Coca-Cola coloca 10, CIMED coloca 10. Você tem ali os patamares. E é muito engraçado, porque você deu uma dica muito prática, que é pega parte do seu faturamento, aloca para isso, que isso já de alguma forma já vai estar te ajudando de maneira mais intencional a acelerar a tua construção de marca. Porque não adianta você ter uma Ferrari que ninguém conhece, que está dentro da tua garagem e você acelera. E é muito engraçado isso, porque poucos empreendedores têm esse privilégio de alocar. E não precisa ser tanto capital hoje em dia, né? Você pega, se quiser R$50 por dia, que talvez você gaste no dia comendo, você poderia alocar isso num tráfego pago ou qualquer outra posição. O seu celular abre, você pode produzir conteúdo de maneira de graça e botar de maneira orgânica. Então, eu acho que tem muitas coisas legais dentro desse contexto, mas o principal existem formas mais básicas de fazer, mas eu brinco que comunicação é quase um privilégio das grandes, Sim. E mesmo para as grandes ela tem um percentual pequeno, né, do faturamento total. Então, na média, se a gente pudesse dar uma dica, talvez de 3 a 5% do teu faturamento ser investido nisso, você tem uma perpetuidade muito grande e que ajuda a construir de uma maneira muito legal. E você citou uma coisa muito boa, que você falou, quando você começou a empreender, você falou, caramba, como é que faz esse negócio? E você é muito qualificado, você já tinha passado por montes de coisas. Conta um pouco mais desse início do empreendedorismo, assim, porque você construiu uma empresa que é uma empresa de branding, mas você também fez toda a construção intencional do branding da sua própria empresa. Você me comentou nos bastidores que você está fazendo isso há quase 5 anos já. Conta um pouquinho dessa trajetória de empreender, cara. Eu acho que tem uma coisa curiosa, né? Porque a gente passa por essas marcas e acho que é um privilégio mesmo da gente aprender muitas lições que podem vir para a vida empreendedora. Sim. Então eu aprendi sobre gestão de pessoas, gestão de orçamento. Eu gerenciei um orçamento que não é o meu. Então eu tive que ter um cuidado, eu precisava de fato prestar contas, eu comecei a entender o que é um fluxo de caixa, de pagamento, enfim, eu consegui viver lições do empreendedorismo trabalhando nas empresas que eu passei. Que eu acho que essa é a grande dica, inclusive quem quer empreender, viva primeiro numa empresa que está estabelecida. Perfeito. E depois vá fazer a sua, porque você vai chegar muito mais preparado. Perfeito. Mas eu acho que a primeira observação que eu preciso fazer é que eu comecei a empreender em 2020. Lembrando que 2020 Pandemia. tinha um outro cenário completamente diferente sobre empreender. E eu acho que a primeira jornada, eu passei 11 anos no mercado corporativo, estava, de certa maneira, meio que insatisfeito da forma de trabalho. Eu falei, cara, não aguento mais essa coisa de ficar viajando o tempo inteiro, de ficar trabalhando 16 horas, de não ter mais vida social, de estar sempre dedicado à empresa. E se o mercado corporativo é isso, o que me resta, então? Né? Então vamos empreender. Nunca foi meu sonho, assim, nunca tive aquela coisa de eu não quero ter chefe, eu quero ter uma marca que todo mundo sabe. Não, eu sempre gostei de carreira, sempre gostei de ser promovido, de ganhar bônus no final do ano. Previsibilidade. Previsibilidade e ao mesmo tempo aquela coisa do desafio. Eu sou de Aracaju, mudei para São Paulo em 2012 e na minha cabeça eu vou chegar na lista e vou sair vice-presidente, assim, eu não vou parar enquanto isso não acontecer. Então eu gostava dessa dinâmica, eu sempre gostei. Só que quando eu cheguei muito próximo disso, que é quando eu virei diretor, de fato, eu vi que era uma vida que eu falei, cara, tem um preço muito alto. Sim. E eu acho que eu preciso reinventar a forma de trabalho. E aí a gente vive uma outra realidade que você consegue reinventar de alguma maneira, dados os seus recortes, claro, de privilégios, que eu quero mudar a forma de trabalhar. Então a gente tinha aquela ascensão dos infoprodutos, dos produtos digitais, a coisa do você pode criar conteúdo e vender algum produto depois, sei lá, você pode, né, reinventar a sua forma de trabalho. Então eu comecei empreendendo do tipo, bom, o que eu gostei de fazer? Eu fiz um teste, eu peguei férias no meu último trabalho de 1 mês e fui dar uma consultoria para uma outra marca nas minhas férias. Legal. E aí trabalhei, foi ótimo, falei, cara, gostei desse formato. É muito bom você recomendar, a pessoa te ouvir, ela dá valor aos seus conselhos e no final das contas, na hora de executar, aí é uma coisa com ela e eu volto para minha vida e a gente segue o baile. Gostei desse formato. Quando eu voltei para minha vida CLT e pedi demissão, falei, acho que empreender nesse caminho de consultoria é uma boa. Veio a pandemia, falei, putz, o que é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou conseguir cliente? Porque uma coisa vou sair marcando um monte de café, vou sair visitando parceiros de trabalho, agências que eu fiz relacionamento na época do corporativo, só como é que eu marco essas coisas? Primeira saída foi, vamos criar conteúdo.
conteúdo vai me levar para algum lugar, porque esse conteúdo tem pouca gente falando sobre branding no Brasil. As pessoas que falam sobre branding no Brasil não são qualificadas para falar. Concordo 100%. Porque elas nunca criaram marcas a não ser as das próprias marcas dos seus próprios produtos. Então, assim, eu via que tinha um espaço para quem é do mercado real, digamos assim, não mercado só digital. Eu acho que assim, falta estudo básico. Só estudo básico e depois começa. Exato. E assim, uma coisa que eu via muito como um diferencial criando conteúdo era, cara, eu já trabalhei 99, Oracle, Philips, Me Poupe com a influenciadora Natália Arcuri. Então, já passei em empresa grande, pequena, multinacional, nacional, empresa de internet, empresa de conteúdo. Cara, não tem ninguém com esse tipo de qualificação ensinando sobre construção de marca. O que eu vejo é uma galera que leu um livro e começou a dar aula e ela ensina como se ela já tivesse criado muitas marcas e não criou nada. Então tem um espaço. Comecei a criar conteúdo e na minha cabeça eu fiz um desenho simples que era como é que eu gero demanda. Eu vou criar um conteúdo, esse conteúdo pode me levar para 2 lugares. O primeiro é pessoas quererem aprender o que eu sei do ponto de vista de virarem alunos, para eu ensinar o que eu sei para elas aplicarem nas empresas que elas trabalham, ou as empresas acharem que eu tenho uma autoridade suficiente para ser consultor delas. Perfeito. E era um triângulo. Quanto mais alunos eu tiver, esses alunos podem virar clientes no futuro, como consultoria, ou quanto mais consultoria eu tiver, mais eu posso alavancar as marcas que eu trabalhei para os alunos quererem estudar comigo. A gente chama disso de flywheel, né? Exato. Tem a roda que faz ela girar. Também, tá? Aí quem não sabe de trabalhar com a internet, você não para nunca mais de criar conteúdo na sua vida. E aí, mas foi difícil, porque assim, eu vim no mercado corporativo também, eu acho que a gente tem uma idade muito parecida com 36. Eu tô com 35. Cara, eu vivi também 12 anos no mercado corporativo. Não era valorizado isso dentro do mercado corporativo, de falar, não, vai lá, produz conteúdo. Você era questionado internamente, era difícil. Como é que foi essa transição para você? Até para contar para todo mundo que tá vivendo isso e falando, foi fácil essa transição de abrir conteúdo, ser julgado, não ser julgado? Como é que foi esse negócio, cara? Eu acho que quando eu comecei a criar conteúdo, eu estava ainda trabalhando CLT. E aí, como a gente estava na pandemia, eu basicamente fiz o quê? Nos horários de almoço, intervalos, eu fazia uns comentários nos stories. Eu lembro que um dos primeiros stories que eu fiz foi quando a Apple tirou os carregadores dos seus próprios celulares e tirou o fone de ouvido. E ela veio com a pegada de que era por sustentabilidade, que ela estava de fato pensando no planeta, que ela fez uma pesquisa, que 85% dos consumidores já tem um carregador quando trocam de iPhone, porque é o carregador antigo. O problema é que ela muda a porta, né? Então não adianta de nada. É isso, não adianta de nada. E que no final do dia, quem trabalha com isso sabe que era uma questão de trade. É você colocar mais iPhones dentro do metro cúbico de uma caixa e conseguir enviar mais. Sim. E beleza, e eu fiz esse comentário despretensioso, tipo, gente, ó, tem marcas que também abusam da nossa cara, né? Dizer que tirou os cabos, cobrar o mesmo que ela cobra com os cabos, e dizer que era, estou pensando no planeta, não cola. E aí eu via amigos a princípio, falando, cara, comenta mais, fala mais sobre isso. Fala mais sobre essas coisas de marca, gostei, eu sou advogado, mas achei massa a forma como você abriu. E eu comecei a fazer isso nos intervalos de almoço, assim. E na hora que eu fui empreender, eu falei, bom, eu já vi que tem uma base de amigos aqui que pode me ajudar a ter um alcance, pelo menos, porque eles respondem, interagem, eles acham um assunto interessante, então vamos embora, vou fazer isso. Eu tive uma crise psicológica nessa história que era, eu vou virar o vendedor de curso. Eu também. Né? Tipo, cara, como é que eu vim de tantas marcas grandes e no final a minha vida foi vender curso? Tipo, eu virei um vendedor de curso. É um estigma muito ruim, né? Porque teve uma leva que eu acho que a categoria ela ficou pior por causa de uma leva e acabou que a gente estigmatiza isso de uma maneira ruim, né? Exato, e a gente tem bons profissionais fazendo cursos na internet, que você pode ter acesso pagando valores muito bons para ter acesso àquele tipo a SPM vende curso, a FGV vende curso, o INSPER vende curso, gente. Mas a gente viu esse mercado de cursos online ficar muito contaminado com essas pessoas que elas diziam ser experts ou ter autoridade, mas na realidade um curso era um curso rasíssimo, muito raso. Né, a profundidade de um pires ali. Só que você entra no mesmo balaio, tipo, além desse curso ali que é raso, o seu deve ser também, porque você também vende curso, claro. Né? E isso foi uma coisa que eu tratei muito em terapia, inclusive, porque eu vim de um lugar, né, como alguém que veio do Nordeste, construiu a carreira em São Paulo, que eu era a pessoa das marcas, né? Então, é o Galileu da 99, o Galileu da Philips, da Oracle, das grandes marcas, e agora é o Galileu da Galileu vendendo o curso do Galileu. Né? Então, como é que é isso? E isso teve uma virada muito grande, que eu falei, cara, sim, é o curso de alguém que trabalhou durante 11 anos no mercado corporativo. Tem valor. Que tem valor, sabe muito bem o que está fazendo e que está conseguindo ir na maré desse mercado tão bagunçado para oferecer um conteúdo que de fato presta. Então vamos embora. Então eu comecei a criar conteúdo
E aí julgamentos vêm mil, quem trabalha com internet precisa estar aberto a isso. Eu já recebi comentários que as pessoas não gostavam da estante da minha casa, que não acharam legal a roupa que eu estava usando, que não gostaram quando eu platinei o cabelo, sei lá, qualquer coisa. Sim. Mas no final das contas eu sabia que era um conteúdo de valor. Então assim, eu nunca tive muita vergonha de falar ou criar conteúdo, até porque o corporativo me expunha muito, apresentação para board, diretoria, palco, convenção de vendas, eu estava sempre falando. Vem de um histórico de comunicação, meu pai é jornalista, então vivi um pouco disso. Então não foi difícil. Acho que o problema é você não conseguir, no começo, entender que a consistência é o que vai fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Então você grava o primeiro Demorou vídeo. muito tempo? Para você, quanto tempo, mais ou menos? Até para que, assim, sou um pequeno e médio empreendedor, vou começar a produzir conteúdo igual o Galileu fez. Demorou mais ou menos quanto, assim? A empresa, eu acho que eu tenho um marco temporal que é quando entrou um dinheiro que eu paguei as minhas contas do mês e não precisei tirar nada da minha conta de emergência. Então, entrou 5 mil e os meus gastos do mês eram 5 mil. Então, essa empresa já está dando para pagar a minha vida. Isso levou mais ou menos uns 7, 8 meses para acontecer. Então, do 0 ao 8 era dinheiro da reserva de emergência todo dia. Tirando ali, pagando as contas da casa. Que no caso do empreendedor é o dinheiro do caixa dele. É o dinheiro do caixa dele, exato. Mas no meu caso, como alguém que estava começando a empreender, era o dinheiro que eu ganhei quando eu saí das empresas e guardei. Então, o 0 ao 8, acho que o primeiro vídeo que de fato falou, nossa, agora vai, foi mais ou menos uns 6, 7 meses depois. Legal. Que foi um vídeo, na realidade, que eu comentei sobre o erro de branding da vacina do Covid-19. Na hora eu estava pensando ali, eu falei, cara, porque começou toda aquela discussão. A vacina chinesa, ela não presta, e porque não sei o que lá, a do Butantan não sei o que. E aí veio uma discussão, eu falei, cara, tem uma discussão aqui de marca. Porque deram um enquadramento em cima de um país, quando na realidade deveria ser em cima da funcionalidade da vacina. Perfeito. Não pensaram muito no cuidado de como comunicar essa vacina, então assim, deixou a especulação rolar, então não tiveram cuidado com a parte de relações públicas, com a imprensa. Não tiveram nenhum cuidado com o nome da vacina em si. Cara, e aí deram um enquadramento em cima de uma coisa que não era. E eu falei sobre isso num vídeo de uma maneira até um pouco profunda. Eu lembro que era um vídeo de 4 minutos e pouco. E aí quando eu falei disso, as pessoas se identificaram. Falaram, cara, eu nunca tinha parado para pensar que realmente esse enquadramento em cima do país não tem nada a ver. E eu fui dando exemplos de marcas que têm enquadramento em país. Então você fala, quando você vai comprar uma câmera japonesa, você sabe que a lente dela é muito boa. Quando você vai comprar um relógio suíço, mas por que a vacina está se colocando no lugar do país, no meio dessa confusão, enfim. Esse vídeo chegou em 3 mil visualizações, que legal. Na época era muito para quem tinha 2 mil seguidores, né? Então tinha uma visualização e meia, basicamente, ali por pessoa. 3 mil pessoas, se fosse uma loja física com 3 mil pessoas passando na porta, você estava comemorando maravilhosamente. Exatamente. E é uma coisa que a internet distorce a nossa percepção, né? Um evento de 3 mil pessoas é um evento gigantesco. Não tem nem lugar, às vezes, pra você colocar as 3 mil pessoas. Exato. E aí um jornalista da Exame entrou em contato comigo e falou, cara, isso dá uma matéria muito legal. Você não topa fazer essa matéria pra gente? Dar uma entrevista, contar como é que foi esse racional. Aí rolou o primeiro ponto de virada, que eu falei, cara, virou uma matéria num veículo muito respeitado. Legal. De alguém que começou a gravar vídeo tem 6 meses. Mas do 0 ao 6 ali, cara, é vídeo que bateu 500 visualizações, 300, 150, 500, até um vídeo que bateu 3 mil. Então, assim, o empreendedor que está começando a criar conteúdo agora é muito mais difícil hoje do que 5 anos atrás. Tem muito mais marca criando conteúdo hoje do que 5 anos atrás. Perfeito. Mas eu ouvi uma frase que é melhor começar agora do que lá na frente. Você tem alguma dica mais prática, assim, para o pequeno e médio empreendedor que você já ajudou bastante entre quanto tempo demora normalmente e como fazer no início, assim, para também não se ficar julgando, não, tá certo, tá errado? Uma coisa que eu percebi muito que funciona com o algoritmo, principalmente, é quando você está conversando sobre algum assunto que é um tema quente. Então, esta semana saiu o rebranding da Danone. Se eu falar dele no dia que saiu, eu tenho muito mais chances de engajamento do que falar dele daqui a um mês. Perfeito. Então, essa coisa da rapidez de você comentar é uma coisa que ajuda bastante o algoritmo entregar mais, porque é um assunto do momento. Então, as pessoas estão curiosas, elas querem ouvir sua opinião, elas querem compartilhar, elas querem dizer o que elas pensam, enfim. Então, isso tem uma ajuda de entrega orgânica muito boa. Super legal. E a segunda coisa é você encontrar um caminho que seja só seu, assim. Então, uma das coisas que eu comecei a comentar, eu falei, cara... Que é o princípio básico do branding, inclusive. Exato, a coisa mais única. Né? Exato. Então, o que eu sempre gostei no meu conteúdo? É conectar branding com coisas simples de entender e mainstream, assim, que todo mundo sabe. Então, a minha segunda ponto de virada, por exemplo, foi quando eu comecei a analisar as provas do líder no Big Brother.
Então, toda semana tinha uma prova da Rexona, Pantene, da Stone, de todas as marcas que a gente... E eu ficava assim, tá, mas o que um quebra-cabeça que você monta com o logo do cliente acrescenta para uma estratégia? Não, mas a Avon fez uma prova que ela tinha 60 segundos para comunicar que o esmalte secava em 60 segundos. Pô, aqui teve uma construção legal. E eu comecei a falar de Big Brother, que é uma coisa que está na casa de todo mundo durante a pandemia. E as pessoas falam, cara, eu nunca tinha parado para pensar, agora eu só assisto prova do líder pensando com a sua cabeça, que aquele quebra-cabeça não constrói nada, que você levar um objeto de um lado para o outro não constrói nada para a marca. E aí virou uma rotina de conteúdo. Então toda quinta e domingo eu ficava comentando as provas o tempo inteiro. Isso é engraçado, porque na época, pô, eu trabalhei com empresa de bebida há 10 anos. Teve uma prova do líder que fizeram uma corrida de quem saía correndo e bebia o refrigerante mais rápido do que a média. Coloquem esse vídeo no YouTube, galera, só pra vocês entenderem quão legal foi aquilo. Sim. É a loucura, assim, a galera começou a vomitar, a rotar, assim, e não constrói nada pra ninguém. Não, assim, não constrói, era puro entretenimento. Puro entretenimento. Tem uma outra também que é muito boa, que é de um detergente, que as pessoas ficavam vestidas de esponja e tinha um prato atrás, ele ficava caindo e eles ficavam fazendo assim para limpar o prato. Só que ao invés de colocar água, eles colocaram o próprio detergente. Então os participantes começaram a ficar com o olho vermelho, eles começam a ficar coçando e assim você fala, cara, por que alguém criou uma prova dessa? Genial. Né? Então assim, falar de coisas mainstream e conectar para as pessoas entenderem, traduzir isso para as pessoas, foi um trunfo. Então hoje eu tenho muitos seguidores que são médicos, advogados, pessoas que não têm nada a ver com branding, mas elas falam, cara, de alguma maneira eu gosto de saber essas curiosidades, esses bastidores das marcas. Mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a gente fala em ICP, né, que é o Ideal Customer Profile, traduzindo em português, é o cliente ideal que está ali. As pessoas que te seguem, acho que você tem quase 100 mil pessoas dentro das suas redes, principalmente no Instagram. As pessoas que te seguem são o seu ICP ou não são? Elas realmente compram ou elas estão ali mais por algum conteúdo legal? Como é que é essa conexão para você entre a construção da audiência e a venda e uma coisa também sobre intencionalidade? Você tem muita intencionalidade em tudo que você faz, seja na cor, seja na forma e tudo mais. De que forma você vê a conexão dessa intencionalidade na sua construção da audiência em cima do ICP? Boa, excelente. Eu acho que quando eu comecei a criar, eu estava criando essas análises com um objetivo simples, que era difundir a palavra do brand. E eu não estava muito preocupado no começo, em 2020, de eu preciso criar um conteúdo que fale com coordenadores ou analistas de marketing para que eles comprem meu curso. Eu estava criando simplesmente para povoar uma comunidade que gosta do assunto. Perfeito. Quando eu fui crescendo como empreendedor e eu fui entendendo a dinâmica, eu falei, cara, quem é essa base que eu quero montar? É uma base de profissionais de mercado que querem estudar o assunto ou eu quero ter marcas que me contratam para dar consultoria? Então, foram dois grandes pontos de viradas em 5 anos. Eu comecei a empresa vendendo aulas para estudantes, ou seja, eu precisava falar com coordenadores de marketing que queriam aprender técnica. Então, eu simplesmente criava essas análises tecnicamente falando. Então, a minha intencionalidade é, o que um coordenador de marketing, por exemplo, quer saber sobre a prova do líder? Se está construindo ou não, os conceitos básicos de funil de marca, entender um pouco mais sobre awareness, entender um pouco mais sobre consideração, lealdade. Então, as análises eram sempre embasadas de uma maneira técnica. Durante 2 anos, a empresa basicamente viveu vendendo o BDP, que é um dos cursos que eu tenho, que ensina técnica para branding para pessoas que trabalham com marcas. Não eram nem empreendedores, eram pessoas que trabalham com marcas. Perfeito. Focado em profissionais corporativos. A primeira vez que eu abri um Stories, eu falei, gente, vocês falam muito que gostam do meu conteúdo, eu vou abrir uma turma, vou dar aula online no Zoom. Quem quiser, R$600, 4 horas de aula. Manda uma DM. E aí, 10 pessoas falaram, eu quero, e eu faturei. Já pagou a conta. Exato. E, ao longo do tempo, eu fui vendo que existiam mais oportunidades de mercado. Falei, cara, falar com profissionais de marketing é legal, mas é finito. Eu tenho uma comunidade no Brasil, sei lá, 40 mil profissionais de marketing no Brasil. Quantos deles querem, de fato, aprender sobre branding ou precisam? Perfeito. 1000. Então, se eu já fiz, sei lá, 3 turmas que eu já falei com 200 pessoas, vai ter uma hora que vai chegar... Cai no conceito do TAN, né, do mercado endereçável, o quanto exato. Desse mercado endereçável você consegue efetivamente capturar dele. Né? E aí, em 2023, eu comecei a receber muito pedido de orçamento de consultoria. Orçamento, começou a vir muito. Aí foi quando eu estruturei, de fato, comercial, trazendo pessoas de atendimento. Eu falei, cara, tem dinheiro aqui em consultoria. Não é mais vendendo só cursos. Eu acho que vai ser uma linha de receita para ajudar o fluxo de caixa, porque eu abria a turma a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses pingava uma galera estudando
que sustentava o tempo que as consultorias levavam para fechar o negócio. Porque o ciclo de venda ali é completamente diferente, né? Um é mais curto, outro é mais longo, o ticket é diferente. O estudante, o aluno, o profissional de mercado, ele tem de janeiro a março para tomar uma decisão para fazer o curso em março. Uma empresa, ela tem de janeiro a setembro para tomar uma decisão se ela vai investir 200, 300 mil em brand. Porque vai passar por aprovação interna, ela vai validar com o financeiro. Tem área de suprimentos. Suprimentos, aí ele tem uma meta de reduzir 30% do orçamento, você sabe disso, você joga 30% para cima, ele também já sabe disso. Então vira uma zona. Só que eu vi que existe um outro mercado muito carente, né, que eu acho que é um conceito que eu aprendi há um tempo, que era a zona cinza. Então, ou demanda opaca também, que eu aprendi recente esse termo, que é, no Brasil você tem 3 grandes consultorias gigantescas, que elas vão atender clientes que pagam de 500 mil para cima num projeto. Anacolta, Future Brand, Interbrand, que são queridíssimos. Sim. E aí você tem... Já contratei todos. Então, exato. E você tem os profissionais freelancers, que vão cobrar entre 1.000 a 10 mil para fazer uma consultoria. Sim. Como é que ficam essas empresas que estão dispostas a pagar entre 50 e 200 mil? Perfeito. Tem uma demanda aqui que essas grandes não atendem, porque elas têm... Esse projeto das grandes, todo mundo sabe, é 800 mil, 1 milhão. 1 milhão, vai depender do tamanho. Sim. Essas empresas que são médias, que têm dinheiro para investir, não querem contratar um profissional freelancer ou uma equipe freelancer, porque ela tem que fazer gestão, tem que sair entrevistando um monte de gente, tentar fazer eles trabalharem juntos. E tinha essa demanda aqui no meio. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Quando eu entendi isso, eu falei, meu conteúdo precisa dar um segundo movimento, que é, agora eu não posso ficar mais falando sobre técnica. Porque essa empresa quer contratar para que eu faça para ela. Perfeito. Então, se eu ficar fazendo um monte de análise, olha, a mensagem-chave desta campanha não encaixou na prova do líder. Olha, talvez ele nunca esteja na prova do líder, então para ele não importa tanto também. E aí eu começo a ter uma virada, que foi quando eu criei o Branding Tudo podcast, que é, agora eu preciso trazer profissionais de mercado que comecem a falar dos seus dilemas construindo marca nas suas áreas. E aí, um profissional de imobiliário falando sobre a dificuldade de construir marca conecta com outro profissional. E aí ele entende que o papo é profundo, que eu consegui ter uma entrevista boa, que eu consegui extrair um monte de insights, ele fala, cara, esse cara é bom, vou trazer a empresa dele. Perfeito. Então, assim, eu acho que a pressão do pequeno empreendedor é você não precisa ter tanto essa clareza, porque eu acho muito cruel quando a gente vê esses cursos de empreendedorismo, de que você está muito para trás. Então, assim, como assim você não tem um business plan? Como assim seu ICP não está definido? Como é que você... Cara, você é uma padaria, acabou de abrir, tem uma semana, você não vai ter. Você é uma peixaria que está vendendo num restaurante, você não precisa ter um branding, um logo e todo... Você acabou de abrir. Então, existe uma pressão pela culpa de, eu não sei meu ICP, eu preciso definir isso agora. Cara, a única coisa que eu te peço é sensibilidade. Perfeito. Vai entendendo ao longo do caminho, como eu entendi, que eu falei, cara, tá chegando uma hora que eu não tô vendendo mais curso como eu vendia antigamente. As minhas turmas não lotam tanto quanto lotavam ano passado. Mas agora começou a aumentar um monte de gente pedindo orçamento de consultoria, que eu nunca tinha dado e agora começou a aparecer. Perfeito. Tem um movimento acontecendo. E aí você começa a estudar o mercado, você começa a ir definindo e desenhando. E aí hoje eu tenho claro, são médias empresas, que tem um faturamento até determinada faixa, que estão procurando se reposicionar, estão procurando resolver, arrumar uma casa, né? A empresa cresceu muito rápido, eles não tinham como fazer. Então, assim, acho que essas viradas de conteúdo, elas acontecem, se você tiver sensibilidade, você percebe. E eu queria te perguntar dessa arrumada de casa, né? Você falou que teve uma dor de abrir e você é um cliente Conta Azul também. Então, conta um pouquinho mais como é que foi essa estruturação, como é que foi a dor, até para puxar o gancho para a casa que a gente está aqui, que é a casa da Conta Azul. Maravilha. Bom, eu sou publicitário. Então já começa daí. Eu não tive disciplinas na faculdade sobre gestão de negócios. Eu fiz o MBA depois de gestão de negócios para tentar entender pelo menos o básico de financeiro, né, toda a parte do DRE, balanço, nananã. Sim. Mas, cara, quando você começa a empreender, é a planilha do Excel com entradas e saídas. É isso. Não tem mistério. 2 linhazinhas ali de quem que você paga de fornecedor, o dinheiro que entrou, um menos o outro, e é isso. Conforme eu acho que o tempo vai passando e eu fui me posicionando cada vez mais para falar com médias e grandes, você tem uma necessidade gigante de se estruturar rápido. Perfeito. A primeira coisa é abrir um CNPJ. Eu não tive dúvida desde o primeiro dia, a empresa já teve um CNPJ. E a segunda coisa é abrir uma conta PJ. Isso não tinha nenhuma dúvida que era não confundir a pessoa física da jurídica. Exato. E de novo contando os meus bastidores. Quando eu trabalhei na Me Poupe com a Natália Arcuri, né, que é uma expert em educação financeira, primeira lição que você aprende como pequeno empreendedor é separe sua vida, senão vai ser uma zona. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Para eu conseguir falar com marcas grandes que vão me investigar como empresa, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso ter um histórico de trabalho, eu preciso ter um site. Então você vai organizando. Até
acho que o primeiro ano ou o segundo, que a empresa ainda estava engrenando, eu não tinha um RP, por exemplo. Eu não tinha um sistema necessariamente de gestão de notas. Eu emitia pelo site da prefeitura mesmo, porque eu tinha poucas notas a serem emitidas. Né? Então, meu contador estava ali, que era um serviço online também, que eu emitia pela plataforma, eu mesmo fazia isso. Conforme você vai vendo que você tem 3, 4 clientes, aí o cliente começa a dizer, se não emitir tal data, a gente não paga tal data. Se não mandar o certificado de registro de débito negativo, eu não pago. Se não mostrar um comprovante de 3 outros trabalhos já feitos, eu não pago. E aí você vai sendo forçado. Então, eu acho que a minha arrumação de casa, ela começa, a empresa começa com um branding muito bem estabelecido, que era um mínimo, com a promessa de marca. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Exato. Da parte de vista contábil financeira, aí eu já fui, né, tentando pedir ajuda aos universitários ali ao meu redor. Então, cara, o que eu tenho que fazer? Putz, beleza, hoje a gente emite nota sim, mas, cara, eu preciso agora ter um controle um pouco melhor. Eu agora já tenho 3 funcionários, 4 funcionários. Como é que vai ser? 13º, provisão, tudo que eu vivi nas empresas, agora eu tinha que viver. Mas assim, por onde começar? Que plataforma escolher? Então você começa a ter uma história. E as indicações sempre são muito boas. Então você liga para outro amigo empreendedor, ele fala que usa, que ele gosta, que ele não gosta. Às vezes o seu parceiro da contabilidade fala, cara, põe esse RP aqui, funciona muito bem. Que foi o caso, no meu caso, né? O meu parceiro de contabilidade indicou vocês e falou, cara, a gente já está acostumado a operar a plataforma. Então, assim, pra gente tá de boas. O meu BPO financeiro também usa, então, beleza, vamos embora. Incrível, cara. Então, você vai arrumando. Eu agora já tô num outro lugar 5 anos depois, não, agora eu preciso de um CFO de fato. Assim, eu não posso mais... Senão não dá pra controlar. O próximo passo já é alguém que tem que olhar para o que a plataforma me dá como insights e tomar decisão e tomar decisão em cima disso. Não dá mais para eu ficar assim, eu acho que dá para trazer 4 funcionários até janeiro. Eu acho que daria para eu mudar de escritório e reformar o escritório, porque eu estou vendo que tem uma entrada e saída ali. Não, eu preciso de alguém que esteja olhando para o todo. Muito legal. Para você que está nos escutando, a Conta Azul, que é a nossa casa aqui do Fecha a Conta, está disponibilizando para você um teste gratuito da Conta Azul. Para você que precisa emitir notas, gerenciar pagamento de cliente, gerenciar teu caixa, se você acessar o QR Code ou acessar o link da descrição, você vai ter um teste gratuito da Conta Azul para você gerenciar melhor o seu negócio e tomar as melhores decisões estratégicas para o seu negócio. Galileu, agora pegando mais para um pouco do pequeno e médio, um pouco do pragmatismo, assim. Vamos supor que você tem uma empresa muito pequena, não sei qual o menor cliente que você já atendeu, mas você comentou que já atendeu hospitais, já atendeu empresas de carros, enfim, você tem um pouquinho de tudo. Quais são as primeiras dicas práticas em relação a branding para saber se você tem um branding forte, se você não tem, o quanto você deveria investir mais ou menos nisso? Como é que é um pouco do teu processo para ajudar as empresas do ponto de vista da tua consultoria? Bom, a gente começa sempre olhando para o negócio. Hoje a imagem que a marca tem, ela basicamente é 70% formada pelo produto que você vende. E uma das coisas que a gente mais viu em clientes pequenos eu não tenho diferencial de produto. Eu não tenho clareza do que é a minha promessa desse produto. Sim. Eu não tenho nada de diferente para oferecer, eu não sei, né? E uma coisa muito comum para o pequeno empreendedor, e você que está ouvindo, por favor, seja abraçado, porque eu te amo também, é quando você pergunta assim, me fala 3 coisas que você faz bem e que ninguém faz. Ou uma coisa que ninguém faz, só você faz. E a maioria das vezes eles respondem, eu tenho qualidade, eu tenho um atendimento bom, e eu uso ingredientes muito bons. Isso são coisas que hoje são basais, elas são básicas. Ninguém compra um produto que não tenha qualidade, ninguém compra de uma empresa que não tem bom atendimento. E aí eu pergunto, mas o que é de diferente? Porque a Tab Productions, ela também tem qualidade, atendimento e suporte. Não, mas é que o meu é O nosso filho é sempre mais bonito. Né? Exato. Não, mas é que o meu, se você ligar para o meu... Não, mas eu já liguei para o dele, também é bom. E aí eu fico fazendo essas provocações. O primeiro passo, antes de fazer qualquer estratégia de marca, é ter clareza disso. Perfeito. Putz, eu vendo um produto que não tem nenhum valor agregado. Eu vendo copo de plástico. Eu não consigo dizer um diferencial. O meu plástico é igual de todo mundo. É isso. Cara, então você vai ter que investir em fazer alguma coisa ser um diferencial. Então, ou você vai vender copo de plástico online, ou você vai ter um atendimento via WhatsApp, você vai ter um robô que te entrega o copo de plástico na hora da compra. Não sei, você vai ter que criar alguma coisa que de fato seja um diferencial. Não, eu não consigo nada na experiência. Então vamos agora para a marca. Cara, eu quero ser uma marca bem humorada para vender copo. Porque todo o mercado é sério, todo mundo é aquela coisa bem funcional, eu quero ser divertido. A gente já começa a ter um diferencial que vem através da marca. Existem várias marcas que fazem isso. Uma das marcas que eu gosto muito
que para mim é um case, eu conheço os fundadores, chama Off the Hype. Tá. Off the Hype é uma papelaria que vende planner, sketchbook, agenda, papel de desenho, enfim. Se você olha funcionalmente, uma agenda é uma agenda. Mas é uma agenda que eles hoje têm uma linguagem debochada, agressiva. É como se fosse a Liquid Death lá de fora da água, só que do lado da papelaria. Exato. Então, assim, a capa da agenda na época da pandemia era planos para que o mundo não acabe. Que legal. Tipo, era isso. Ou você comprava a agenda e vinha um pôster escrito: estou há X dias sem passar raiva. Nosso recorde é X dias sem passar raiva. Uhum. E era uma pessoa fazendo assim, uma ilustração. Então, ele, através do tom de voz, que é uma coisa bem divertida, bem debochada, ele conseguiu construir um caderno. Que é uma commodity no final. Que no final é isso, mas assim, as pessoas que querem passar uma imagem de que ela é divertida, descolada, ela tem este caderno. As pessoas que querem passar uma imagem mais tranquila, mais corporativa, elas têm de outra marca. Então, eles são uma empresa que acho que se tiver 11 funcionários é muito. Recentemente, eles têm um mascote chamado Adenia, que é um mascotinho amarelo, com certeza você já viu. Vários Reels, tem Reels de 2, 3 milhões de views orgânicos, eles não investem nada em mídia. E a Adenia é um personagem debochado que personifica o humor dessa marca. Ela gravou com a Fernanda Torres junto com o Itaú recentemente. Então, assim, é uma pequena empresa que criou um mascote, que o mascote ganhou o mundo e hoje gravou com uma grande marca na colaboração com uma grande atriz para uma campanha de um grande banco, por exemplo. Então, esse pequeno empreendedor, ele foi começando a construir, assim, tranquilo. Não teve muito mistério na hora de fazer a construção do tom de voz. Mas ele entendeu que ali ia ser uma diferenciação. Perfeito. Então, esse pequeno empreendedor que hoje está na dúvida, no mínimo você precisa entender o que seu produto entrega. Depois, se você não consegue melhorar a experiência, você vai ter que ir para a marca. Infelizmente, para um pequeno empreendedor, é muito difícil ele ter ciência que é o meu jeito bem-humorado que vai me diferenciar do mercado. Alguém precisa dizer isso para ele, ou ele precisa acreditar muito e fechar os olhos e falar isso. A AF, eu dei consultoria para eles em 2 anos de empresa. Eles sempre foram debochados, porque os donos são assim. A personalidade deles é assim. E quando eles criaram a empresa, eles criaram muito numa coisa... cara, eu quero fazer um produto que eu usaria. Deve ter alguém que gosta também das coisas que eu gosto. Não fizeram estudo, não tinha business plan, não tinha mercado endereçado, não tinha nada. Ele falou, cara, eu vou fazer um produto que eu acho divertido e que as pessoas gostariam de usar porque eu gosto de usar. Que legal. Então, eles enxergaram essa diferenciação. Então, esse pequeno empreendedor, se fosse pragmático, faz um exercício. O que eu faço que só eu sei fazer? 2, o que o consumidor valoriza na hora de comprar um produto que eu entrego? E o que o meu concorrente tem que o consumidor também valoriza? Se você encontrar um meio do caminho entre essas 3 coisas, você já vai começar a entender um pouco do tipo, vou criar uma marca que atende um desejo do consumidor, ela é original porque só eu sei fazer, e o que meu concorrente faz não se aproxima tanto, então eu tenho o meu lugar ao sol. Eu acho que é o maior desafio. E tem algum indicador que mostre que você está no caminho certo do ponto de vista de construção de marca que um pequeno e médio possa mensurar? Porque nas grandes é meio fácil, assim, você tem lá Kantar e Bob, você tem Ipsos, Nielsen, atributos de marca, Brand Power, todas as pesquisas tradicionais que mensuram um pouco disso. Num pequeno e médio, tem como ele saber, tem algum indicador que não seja porque você precisa pagar para saber que está indo para o caminho certo? Cara, a AF, né, nesse exemplo aí, ela usava comentários na internet, comentários dos posts para entender que ela estava no caminho certo. E teve uma métrica que eles usaram que para mim era a mais incrível. Eles tinham muito problema de produção, porque era manual. Eles faziam as agendas na garagem da casa que eles moravam, literalmente. Legal. E eles compraram as máquinas para encadernar, enfim, era um caos. Quando a agenda extraviava, eles mandavam uma mensagem falando, sua agenda foi extraviada pelo correio, qual a conta para a gente fazer a devolução? E as pessoas falavam, não, eu não quero o dinheiro de volta, eu quero o produto. Não, mas o produto extraviou, a gente vai ter que produzir, vai demorar mais 15 dias úteis. Eu topo esperar. Então elas queriam tanto aquela agenda debochada, com aquela frase na capa, que ali era um grande indicador que eles estavam no caminho certo. Cara, um cliente que estava esperando 15 dias, extraviou o produto, ele vai ficar mais 15 dias esperando, você ofereceu a opção de dar o dinheiro de volta, a pessoa não ficou com raiva, porque extraviou, é um problema da transportadora. E ela ainda está disposta a esperar mais 15 dias, porque ela quer ter aquela capa, aquele caderno, cara, é um indicador super bom, que é uma DM que ele recebia quando os pedidos extraviavam. Eu acho super legal, acho que tem, se eu puder dar uma dica complementar na sua, acho que tem 3 indicadores que complementam muito isso. Um é o NPS, é o famoso NPS, porque parece que é uma coisa bem complexa. Cara, pesquisa ali, uma nota, vê o detrator, vê o promotor e tem... Acho que
ter NPS bom é consequência de uma marca forte. É difícil de você ter uma marca muito ruim com NPS, muito boa com NPS muito ruim. Sim. Acho que é inversamente proporcional. A segunda coisa é em relação à recompra. Se a pessoa comprou uma primeira vez e ela está efetivamente recomprando, tem um grande indicador, tanto de experiência do uso do produto, mas ninguém compra o produto pelo produto. Tem uma perspectiva intangível em volta, que é a perspectiva do branding, que te mostra que você está indo para o caminho. Então, se o número de recompra está crescendo, necessariamente você está tendo uma marca muito forte. E o terceiro, eu acho que muito legal do que você chegou a construir é um ponto de vista de comunidade, né? Se pode ser a sua comunidade microlocal, do Zé da padaria, que entende que as pessoas estão ali, estão revolvendo, ou na comunidade digital, que você vê que as pessoas estão engajando de maneira orgânica ou não nos seus conteúdos. É menos o número de seguidores, porque isso Sim. importa pouco, e mais necessariamente o engajamento, né? Eu acho que a Exato. perspectiva de engajamento, quanto melhor o número de engajamento, mais você tem efetivamente algo que é forte ali, seja a Exato. marca, seja o produto, seja a experiência. Eu vou adicionar mais uma, tá? Pra gente deixar 4 dicas aqui para as pessoas. Uma coisa que eu olho muito também é número de visitas diretas ao site. Boa. Então a pessoa digita Sem ser lá pago. galileonogueira.com, pum, ele apertou Enter, e esse número cresce mês a mês, significa que as pessoas estão lembrando meu nome e pesquisando direto Perfeito. no meu próprio site. Elas não estão indo procurar no Google Expert in Branding. Elas estão indo procurar galileonogueira.com e digitou Enter, que é o famoso tráfego direto. Então, se o tráfego direto cresce, significa que minha marca está crescendo em popularidade e, de certa maneira, tem um interesse, porque as pessoas estão querendo saber mais. Perfeito. Um indicador que é gratuito, se você tem um monitoramento de site, por exemplo, que você consegue entender se sua marca está ganhando força. Perfeito. Uma pergunta, tá? Não ia fazer ela porque o nosso tempo está quase acabando, mas eu acho que é super importante, porque você é uma pessoa muito profunda. E inteligência artificial, Galileu? Muita gente agora tem plataforma que cria o logo sozinho, faz basicamente criativos de maneira muito automatizada. Tem uma parte de repente, você cria um agente GPT de branding dentro de um chat GPT da vida e esse negócio constrói. Como é que você está vendo a mudança disso na tua categoria, na tua área, no teu tipo de empresa em si? Bom, acho que a inteligência artificial ela vai ajudar muito o pequeno empreendedor, que às vezes não tem dinheiro para contratar designer, redator, que precisa escrever uma série de posts ou precisa fazer artes para determinados posts. Acho que vai ajudar bastante. Eu não sou nem um pouco contra, pelo contrário, na consultoria a gente já usa bastante para alguns processos que a gente tem. Eu acho que o meu conselho sempre é, a inteligência artificial ela devolve aquilo que você escreve. Então, se branding é o fato de você criar um valor para sua marca que torne ela diferente do seu concorrente, tudo que for genérico Vai ser vai ser genérico. Então, se você falar, crie uma série de posts para um restaurante que vende sushi, ele vai escrever qualquer coisa. E você vai ler de uma maneira leiga e falar, tá ótimo, ele já escreveu coisas que eu tirei da minha cabeça. Outra coisa é, crie uma série de posts para uma marca de sushi que é bem humorada, que ela quer ter uma linguagem debochada, traga imagens não convencionais de ângulos do peixe, e aí eu vou ter uma resposta que ela é baseada na marca que eu gostaria de construir. Então, o que eu sempre falo para os clientes é, a inteligência artificial é um copiloto. Você tem que ter a sua estratégia de marca normal, e você pede ela ajuda para tirar tarefas repetitivas do seu dia a dia, operacionais do seu dia a dia, mas no final das contas, você tem que ter uma base. Então, as primeiras perguntas que a gente conversou aqui, de qual é o meu diferencial, quais são 3 coisas que só eu sei fazer e o meu concorrente não faz, isso vai te ajudar a ter posts melhores, a ter logos melhores. Agora, cria um logo para mim de um restaurante de sushi, vai vir qualquer logo. E o mesmo prompt que eu faço é o mesmo prompt que você faz. Perfeito. Então a chance da minha marca ser confundida, porque ela é muito parecida ou muito genérica, é alta. E o que a gente ensina em branding é o oposto. Quanto mais diferente eu for do meu concorrente, melhor. Melhor. Uma coisa que eu vi, eu acho que eu vi alguém e depois eu parafraseei, mas para mim é o AI, que é a inteligência artificial, misturada com AE, que são anos de experiência. Se você não tem anos de experiência fazendo aquilo, provavelmente o prompt que você vai dar vai ser ruim, a forma que é o output daquilo, você não vai conseguir interpretar da melhor maneira, você vai achar que é bom, mas não necessariamente é tão bom. Então, a inteligência artificial é um copiloto, eu acho que mas a gente tem negligenciado muitos anos de experiência. Então, os 15 Aí anos... você não vai ter a capacidade de julgar o que está voltando. Não tá aí. Então, assim, se você é um pequeno empreendedor e você nunca escreveu um post na vida, qualquer post que ela te escrever, você vai achar ótimo. Total. Você não tem uma noção se esse post é bom ou não. Você simplesmente fala, cara, ela escreveu o texto e fez a arte. É o que eu preciso para subir no Instagram. Exatamente. Indo por agora uma parte de bate-bola de perguntas rápidas e respostas rápidas, que são a parte final. Um conselho impopular sobre branding que você gostaria de dar para um empreendedor?
Impopular sobre branding. Não pode ser popular. Não, vou falar um impopular. Construir marca não é de graça. Eu acho que é uma coisa que é uma falácia, que assim, você com rede social você constrói marca e você vai ser um sucesso fazendo. Não vai. A sua marca precisa de dinheiro para ela crescer. Você precisa colocar dinheiro em mídia, você precisa criar um logo legal, você precisa fazer uma embalagem bacana, você precisa ter um site. Intencionalidade custa caro. Exato. Uma marca pequena que faz branding melhor que muita empresa milionária. Eu acho que o After Hype é uma delas. Depois vocês veem na descrição ali, é difícil escrever um pouco, mas assim, é um conteúdo incrível, você dá muita risada, o produto aparece de uma maneira extremamente orgânica e é uma marca feita por no máximo 10 pessoas que estão lá, sendo que os 2 fundadores, eles são as pessoas mais ativas hoje da marca em si. Incrível. Um erro que deveria ser um crime de marca. Um crime de marca, pedir pro sobrinho fazer as coisas. O primo. Cara, é um erro, assim, porque ele não tem contexto de nada. Ele pode ser muito... Os anos de experiência contam. O AE é mais importante que o AI. Exato. Mas eu acho que é a coisa de tentar baratear, sabe? Tipo, eu não quero pagar ninguém, eu vou pedir ou pra inteligência ou vou pedir pra um sobrinho ou algum conhecido. Essa é polêmica, tá? Quem você acha que ainda tá enganando o mercado de branding e até quando isso vai durar? Muito boa essa pergunta. Eu acho que não se trata de quem, mas eu queria redirecionar essa pergunta, e sim de práticas que estas pessoas, ou donos dessas empresas, fazem que arruinam o mercado. Então, qualquer tipo de prática que venha de uma consultoria que mostre, sei lá, que você vai triplicar suas vendas através de branding, que você vai multiplicar seus dígitos, que você vai crescer com R$5 por mês, e que organicamente sua empresa ela vai decolar se você fizer o curso ou você me contratar. Eu acho que quando a gente vai criando um mercado alimentado em sempre promessas... Promessas e escassez ali. Promessas e escassez e muito uma promessa relacionada a um sonho financeiro, sabe? Você tem uma coisa de lucrar, faturar, gerar e etc. que você não tem como prometer. Né? Quando você contrata uma consultoria de branding, que ela vai ajudar... Quem já fez por muitos anos sabe que não tem como comprometer isso. Não tem como prometer. E quando você vai construir a marca, você só está construindo um pedaço de uma empresa. Então, assim, eu posso ser contratado para fazer uma estratégia incrível e meu suporte ser horroroso, o meu produto tem uma experiência péssima. Perfeito. E aí, é impossível como consultoria garantir que você vai ter 5 vezes mais faturamento. Então, acho que essas práticas, elas arruinam muito o mercado. Ou acho que dura um pouco, né? São fugazes ali. Ela vai a voo de galinha e depois não necessariamente tem a perpetuidade. E isso a gente está vendo um reflexo agora. A gente está vendo esse mercado que se criou 10 anos atrás de muitas promessas. Hoje, as pessoas estão vendo que elas não ficaram milionárias depois. A empresa delas não faturou 10 vezes mais quando ela comprou aquela consultoria ou aquele curso. Sim. Ela não teve uma melhor margem porque ela fez aquela consultoria. Então, assim, acho que essas práticas, elas são detratoras para o mercado. Eu concordo. Quem você, se pudesse indicar uma pessoa que pudesse estar num próximo episódio comigo aqui do Fecha a Conta, quem seria essa pessoa que você indicaria? Eu vou indicar a Camila Schmidt, que é gerente de marketing global da PayJoy. A PayJoy é uma cliente da Galileu Branding. Legal. Ela é uma fintech de crédito para compra de smartphones das classes C e D. Que legal. Ela é californiana, mas tem aqui em São Paulo, tem no Brasil já. E é um produto assim que mudou e revolucionou o mercado. Você consegue comprar smartphones em até 24 vezes no Pix ou no boleto. Para pessoas que não têm cartão, não têm crédito, não têm dinheiro. Muito legal. E ela fala com super curioso, eu amo o mercado de crédito, super curioso. E ela fala com públicos de cabeleireiros, manicures, motoristas de Uber. Que usam para o trabalho aquilo. Que usam para o trabalho. É um papo muito interessante, eu vou puxar minha sardinha, porque a gente foi responsável pelo posicionamento global da marca. Mas eu puxo muito mais a sardinha para a Camila, porque ela conseguiu, através de dados e pesquisa, entender uma classe que no Brasil ela é muito estigmatizada. Uhum. Então existe um conceito de que se é classe D, para que eu vou fazer branding? Uhum. Por que eu vou ter uma embalagem bonita, um ponto de venda, um quiosque no shopping bonito? Imagina, essa classe não quer nada disso. Não, essa classe não consome essas redes que a gente está falando. Ela não consome essas... Não, e elas consomem bastante. Né? Elas querem layouts bonitos também. Elas querem embalagens bonitas. Claro, elas todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, ela é um nome bom para você conversar. Que legal. Porque ela começou esse movimento de posicionamento no Brasil. O posicionamento foi aprovado globalmente, ela foi expandido para o resto do mundo e ela foi promovida, inclusive. Que legal. Com justamente essa estratégia de tornar a PayJoy uma única empresa com uma única linguagem. Cada país atuava de um jeito, era uma confusão, mas eu acho que a natureza de mostrar que é uma empresa que acredita na pessoa brasileira, né, no caso, que ela vai conseguir honrar o seu pagamento, e as histórias que se tornam depois da compra de um smartphone, a gente não tem ideia. Quando eu comecei a trabalhar com essa marca, eu entendi. É uma cabeleireira que começou a empreender sozinha e abriu no salão na casa dela, na garagem, com um secador e uma cadeira,
agendando né, os serviços por WhatsApp. E agora ela tem como ser agendada. Agora as pessoas conseguem fazer Pix para ela. As pessoas conseguem agora... A agenda dela foi ficando cheia, Daqui a pouco ela trocou para um smartphone melhor. Começou a gravar conteúdo, começou a postar na rede social. A rede social começou a entregar, ela conseguiu mais cliente. E tudo começou com dinheiro para comprar um smartphone, que ela não tinha. Muito legal. Galileu, foi incrível o papo, espero que você tenha gostado também, porque foi profundo, leve, acho que com muitas dicas legais e pragmáticas para todo mundo que está nos escutando. Então, obrigado por ter topado estar aqui comigo hoje, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo, obrigado pelas perguntas, foi incrível. Boa. Ei, peraí, você tá indo embora já? O convidado de hoje já indicou um nome incrível que logo vai estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo, nessa mesa, nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!